Pilares no Revit, ou colunas, elas podem ser basicamente de dois tipos: uma coluna estrutural e uma coluna arquitetônica. Os dois são bem parecidos, mas com algumas propriedades gráficas e específicas de cada um pouco diferentes. A começar de um básico aqui, por exemplo, quando eu posiciono alguma coluna arquitetônica, a parede já recorta essa coluna automaticamente. Por padrão, ela já é recortada. E por padrão ela fica também um pouco mais baixa, mesmo que o nível esteja na coberta e a parede também na coberta, o pilar já fica um pouco mais baixo, sugerindo que aqui ainda vai existir alguma laje ou alguma coisa assim. Enquanto que o pilar estrutural, primeiro que ele tem algumas configurações diferentes, para análise, para acabamento, para posicionamento do mesmo. E, no caso, ele tem prioridade sobre a alvenaria, por padrão. Ele não tem prioridade sobre outros elementos estruturais, mas que também pode ser modificada a ordem da união entre esses objetos. Bom, primeira configuração básica é esta daí. Primeira diferenciação básica. Quando eu vou posicionar uma coluna estrutural, que é a mesma coluna que fica aqui no menu Structure, e clico aqui nela, eu tenho as seguintes opções de posicionamento. Se eu pressiono barra de espaço, o pilar vai virar nesse sentido aqui. E se eu tenho uma parede inclinada e aperto barra de espaço em cima dela, ela também gira nesse sentido, no sentido perpendicular e paralelo daquela parede, senão ela fica sempre a 90 graus. Ela tem a opção aqui, ó, vertical, em que simplesmente eu configuro minha altura eu estou construindo no térreo, então a base está no térreo e a altura vai até o pavimento 1, por exemplo, ou até o pavimento da coberta, ou mesmo uma altura pré-definida, unconnected, com, digamos assim, 1 metro. Posso também fazê-lo com uma profundidade ao invés de uma altura. Então, com profundidade de 2 metros de profundidade. Perceba que ele sempre vai sugerindo alinhamentos e aquela questão toda que o Revit utiliza. Ele também tem essa opção aqui, ó, Room Bounding, que para o caso do cálculo de áreas, de ambientes, se tiver marcada como padrão, ela está marcada, então ela serve também como limite, como limitador da minha área. Então estão aqueles 4 pilares que eu criei. O meu pilar com profundidade, que na verdade ele adapta essa configuração, ao invés de ele dizer aqui depth ou high, ele diz que foi iniciado 2 metros abaixo do térreo e finalizou no próprio térreo, enquanto que esse inicia com a base no térreo e termina 1 metro acima dele. Térreo ao pavimento 1, térreo a coberta. Um pilar também pode ter um base offset ou um top offset, assim como acontece nas paredes. Por exemplo, eu quero que meu pilar suba 1 metro além da altura da coberta. Então, independentemente da altura da minha coberta, que está aqui nos 5,90 metros, se eu por acaso movo essa coberta um pouco mais para cima, aquele pilar vai subir junto e vai somar mais 1 metro. Eu tenho também a opção fazer um attach deste pilar com outros objetos. Por exemplo, clicar aqui no attach de topo e marcar aqui um degrau, um piso acima. Ele ficou um pouco acima porque estava definida essa opção aqui, Offset from Attachment. Se eu deixar 0, que é o padrão, ele vai prender ali abaixo do meu piso. Outra opção de construção de pilar, de coluna estrutural, é ela slanted, ao invés de vertical,
como acabamos de construir, ela pode ser construída também slanted, ou seja, inclinada. Então eu vou definir aqui onde está o meu primeiro clique. Ele vai estar no térreo 0 e o meu segundo clique vai estar no pavimento 1. Então, quando eu clico aqui e clico no meu segundo ponto, posso digitar esse valor se eu quiser. Então ele vai construir aquele pilar inclinado. Ctrl Z, eu fiz uma coisa aqui a mais. Enquanto eu estou aqui construindo também, eu já posso dizer ao pilar, por exemplo, se estiver marcada essa opção 3D Snapping, posso clicar daqui para cá. E daí ele vai construir o pilar utilizando pontos existentes. E eu posso configurar também nesses pilares como vai se comportar a base, se ela vai ficar horizontal, se ela vai ficar vertical ou se ela vai ficar perpendicular. O caso aqui, desse meu topo, ela está perpendicular ao próprio pilar. E aqui minha base está horizontal. Agora, nesse exemplo que eu vou mostrar agora, a minha base vai ficar vertical e o meu topo perpendicular. Então, a peça ficou na vertical e o meu topo ficou na perpendicular. Vertical e vertical. Daqui para cá. Para conseguir entender melhor aqui a percepção de vista 3D, deixa eu clicar daqui para cá. E está aqui o meu pilar com o acabamento dele vertical nas duas pontas. Como vocês podem ver, também podemos alterar, por exemplo, o comprimento total deste nosso pilar para 6 metros, por exemplo. Ou alterar aqui o topo deste pilar em relação à base. É o mesmo que está modificando aqui, ó, e em relação ao topo. Então, no caso, o pilar, quando ele é inclinado, ele tem algumas opções extras também que podem ser configuradas. Temos também aqui alguma configuração de rebar, da armação da estrutura do pilar, mas que eu vou tratar sobre isso num tutorial à parte. Todos esses pilares que estamos posicionando e que posicionamos até agora podem ter diversas seções diferentes. No caso aqui deste template que eu estou mostrando, eu tenho somente dois tipos básicos, que é um pilar circular e um pilar retangular. Mas se eu clico aqui, por exemplo, em Load Family, eu posso loadar uma diversidade de diferentes perfis para esses meus pilares. O perfil em I, em O, no formato que eu bem entender. Vamos fazer um load desse aqui, por exemplo. No caso aqui, ele tem uma configuração extra de um TXT que define quais tipos, quais tamanhos eu quero trazer para o meu projeto. Vou selecionar alguns deles e clicar em OK.
Vai fazer o upgrade da versão. E daí eu tenho agora alguns tipos de seções diferentes de pilar. Vamos adicionar um pilar, coluna vertical. Esse aqui que é um super pilar, né? Uma super seção. Normalmente essas seções vocês podem configurar diretamente na edição do tipo destes seus objetos. Por exemplo, se eu quero somente 30 centímetros. Bom, vou ter que entender o que significa cada uma dessas opções e trazê-las e modificá-las de acordo. Cada dimensão daquelas representa uma espessura dessas aqui da minha peça. Mesma coisa com o meu pilar comum, meu pilar simples. Seja o arquitetônico, seja o estrutural. É um pilar retangular, então ele tem aqui a dimensão de um lado e a dimensão do outro lado. Outra forma interessante é adicionar pilares a partir de interseções de grids, desses elementos que eu posso utilizar para fazer minha modulação de pilares. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma coluna estrutural, e ao invés de simplesmente posicionar o meu pilar, posso marcar aqui, ó, Add Grids. Então, seleciono aqui todos os meus grids e finalizo. Então, ele vai posicionar um pilar em cada uma daquelas interseções. Eu posso selecionar aqui, já que eu selecionei aquele pilar estrutural maior, posso vir aqui e selecionar um outro tipo qualquer também. Que ele vai ser modificado a partir do eixo e vai continuar a partir daqueles eixos. Vamos fazer diferente. Vamos posicionar novamente. Colunas. Add Grids. Vou selecionar aqui o pilar menor. Selecionar aqui todos os grids. E finalizar. Dessa vez coube colocar em todos os espaços, porque o pilar também é menor.